Quem é o Homem de Amarelo? E o Homem de Amarelo estará na quarta temporada de From? E quando estreia a quarta temporada de From? A terceira temporada terminou mostrando pra gente a aparição de um novo personagem, o Homem de Amarelo, mas não trouxe nenhuma informação. Ele simplesmente foi adicionado, matou o personagem Jin e mostrou pra gente que, diferente dos outros monstros, ele pode andar durante o dia. Eu vou trazer agora pra vocês um resumo, meio que uma tradução de uma entrevista que o ator que faz o Homem de Amarelo deu para um youtuber americano, Douglas Hughes, que faz o Homem de Amarelo, deu essa entrevista e falou algumas informações que podem nos ajudar a entender um pouquinho como foi a dinâmica e como é esse personagem. Sobre como ele foi escolhido para ser o Homem de Amarelo, ele conta que todo o processo entre a audição e a resposta, e já o dia que ele foi escalado para gravar, foi em cerca de 4 dias. I auditioned for this role 4 days before it was shot. Ele só foi escolhido, escalado e fez o teste 4 dias antes do dia da gravação. O teste foi feito via chamada de vídeo e ele precisou só atuar 2 vezes. Na primeira ele fez do jeito que foi passado ali para ele no roteiro, o diretor agradeceu, deu algumas recomendações e ele fez a segunda vez seguindo o que ele acredita ser o personagem e também as recomendações que o diretor deu, e foi suficiente para darem ok, ó, audição finalizada, e depois darem a resposta do ok para ele. Diretor este, no caso, que é o Jack Bender. Ele recebeu então a confirmação que ele passou no teste, e 2 dias depois ele já estava no avião viajando lá para as gravações de From, que acontecem em Halifax, no Canadá. E uma informação de bastidores que ele contou nessa entrevista é que ele tinha feito inicialmente, lá no começo da série, quando a série ainda ia ser gravada, a primeira temporada, um teste para um outro personagem, mas nunca obteve retorno, e aí chamaram ele de novo para um novo teste, só que aí já era para o papel de Homem de Amarelo. E como esse processo foi todo corrido, e quando ele fez lá o primeiro teste ele não foi chamado, ele acabou não assistindo a série. Mas aí quando ele foi chamado mais uma vez para fazer o teste, fez o teste, passou, e ele sabia que ele ia gravar e não ia dar tempo, ele pegou as 3 temporadas e assistiu o primeiro e o último episódio de cada uma delas. Só que agora, depois que tudo já passou, ele conseguiu assistir a temporada inteira. Sobre se o Homem de Amarelo vai ter uma aparição na quarta temporada e mais informações sobre isso, essa entrevista foi feita há mais ou menos 1 ano atrás, quando a série tinha acabado ali de ser gravada a terceira temporada. Então, naquela época, ainda não tinha a confirmação de uma quarta temporada. Então, ele não recebeu muitas informações sobre o papel. Ele recebeu algumas informações de como ele tinha que direcionar a atuação e tudo mais, mas não sabia se teria uma quarta temporada. O que ele garante é que os diretores ali na ocasião informaram que sim, se tivesse uma quarta temporada, provavelmente esse personagem teria aparições sim. E como eu disse, depois que ele gravou a série, ele foi e assistiu todas as temporadas. E curiosamente, ele disse que o episódio que ele mais gostou foi o último episódio da segunda temporada, onde a gente vê aquela cena, né, quando a Tabitha tá querendo descobrir algumas coisas ali, e o Jim fala com uma pessoa no telefone, que depois, no final da terceira temporada, a gente descobre que era o Homem de Amarelo ali no telefone. Então essa foi também uma indicação. Ele recebeu orientações de que ele tinha que fazer a voz dele parecer o máximo possível aquela voz que foi utilizada lá na segunda temporada, porque não foram os mesmos atores, né, que fizeram ali a parte da voz. Quando ele foi perguntado ali pelo youtuber se ele teve alguma interação curiosa, divertida com os atores e tudo mais, ele disse que não teve muitas interações. Ele passou 4 dias no set, teve ensaios, teve provas de roupa, e teve interação ali com os 2 atores, né, que fazem a Julie e o Jim, mas que foi muito pouco. Só que aí ele fala uma informação ali no meio que eu acho que pode dar meio que um spoilerzinho pra gente. Ele diz, conheci o Jim, mas o Jim já saiu da série, né? Então isso talvez pode indicar pra gente que o personagem Jim realmente tenha morrido. Mesmo com essas informações de viagens temporais, de viagem no tempo, onde em outras produções a gente vê que o futuro, o passado pode ser mudado, então a Julie, por exemplo, poderia voltar no passado e tentar mudar isso de alguma forma, talvez não aconteça e o Jim realmente tenha saído totalmente da série. Bom, essas foram as informações mais relevantes.
que eu consegui coletar aí, traduzir essa entrevista, acompanhar a entrevista inteira e consegui tirar esses pontos. Mas o que a gente consegue entender é que o ator, na verdade, não recebeu também muitas informações, né? Era um personagem novo, é um personagem todo misterioso, e aí os diretores, os produtores e roteiristas deram algumas indicações ali mais de como ele tinha que agir, mais de como seria o tom de voz, o jeito dele ali na atuação, e não deram assim informações sobre a história do personagem. Isso ainda continua meio que misterioso. Mas e aí? Quando sai a nova temporada de From? Recentemente, a MGM, né, que é o canal que exibe aí From, postou um vídeo mostrando um pouquinho das novas séries, das novas produções que estreiam, que reestreiam, que voltam agora em 2026, e tem partes de From lá nesse vídeo, o que indica que sim, tem nova temporada, tem quarta temporada de From ainda esse ano. Há rumores que pode sair em abril. Se ela for sair em abril, provavelmente a gente deve ter um teaser aí já em fevereiro. E quem sabe até um trailer oficial. De qualquer forma, eu vou estar acompanhando e claro que eu trago informações para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem indicações de filme e informações, é só me seguir aqui que sempre tem muito mais. Vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.